cosseno e tangente. Quando que eu posso utilizar essas identidades trigonométricas no triângulo retângulo? O que é um triângulo retângulo? O que são os catetos e a hipotenusa de um triângulo retângulo? Tabela dos ângulos notáveis? Quando que eu vou usar isso? Fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho para vocês. Trigonometria no triângulo retângulo. Quando que eu vou poder aplicar? Bom, eu só posso aplicar quando tiver um triângulo retângulo, obviamente, né? E o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, ele é um triângulo que apresenta um ângulo de 90 graus. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os outros dois lados do triângulo vão ser os catetos. Para que eu utilizo trigonometria no triângulo retângulo? Quando eu quiser encontrar um dos ângulos do triângulo, ou, principalmente, o que é mais usado, para nós encontrarmos um dos lados ou até mais de um dos lados do triângulo retângulo. Então, a gente pode considerar uma matemática básica, uma ferramenta básica para aplicar no triângulo retângulo. Bom, vamos para os exemplos, para os exercícios que vocês vão entender melhor a utilidade. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo resumo para vocês poderem baixar em PDF, o resumo da matéria, e também vou deixar para vocês listas de exercícios, tá? Porque para a gente conseguir fixar o conteúdo, a gente tem que praticar. E essas listas, elas vão ter gabarito, porque não adianta vocês terem uma lista sem gabarito. A gente tem que conferir se a gente acertou aquilo que a gente fez. Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo. E como que eu sei que isso é um triângulo retângulo? Porque apresenta um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com essa bolinha é a representação de um ângulo de 90 graus. O que mais que a gente pode avaliar aqui nesse triângulo, né? Que ele tem um ângulo de 30 e um de 90 soma 120, 90 com 30. Então, esse terceiro ângulo desse triângulo vale 60, né? Por quê, teacher? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. E se a gente tem um triângulo, nós temos 3 lados, 3 ângulos, 3 vértices, não é isso? 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, tudo 3. Primeiro passo é eu escolher um ângulo para eu trabalhar. Eu posso escolher o 60 ou o 30. O 90 não, tá, gente? O 60 ou o 30. Vamos escolher o 30, que é o menor? E eu sei que vocês gostam do mais fácil, né? Óbvio. A vida já é muito difícil, a gente tem que facilitar a vida, né? Eu vou escolher esse ângulo aqui para trabalhar. Faz diferença? Faz, tá? Então, se eu escolhesse o 60, seria outro cateto oposto, seria outro cateto adjacente. Então, vocês têm que determinar qual ângulo que vocês vão escolher para trabalhar. Então, vamos supor que aqui seja x, o tamanho desse lado. O tamanho desse lado seja de y. E o tamanho desse lado aqui seja, sei lá, 2 raiz de 3. E aí o objetivo, obviamente, é a gente descobrir o valor de x e y. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro passo é identificar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem é o cateto adjacente. A hipotenusa sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O que é oposto? Ó, eu estou oposta a vocês, eu estou de frente para vocês, certo? Isso é o quê? Oposição, beleza? Então, quem vai ser aqui a minha hipotenusa? O x. Então, o x é a minha hipotenusa. Agora, eu não escolhi o ângulo de 30 graus para trabalhar? Eu tenho que ver qual o cateto que está de frente para o ângulo de 30 graus, que está oposto ao ângulo de 30 graus, para a gente identificar o cateto oposto. Então, 2 raiz de 3 é o lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, ele vai ser o meu CO. O que é CO? Cateto oposto. Anotem aí bonitinho para vocês não esquecerem. Então, o Y sobrou para ser o quê? O meu CA, que é o meu cateto adjacente. O que é adjacente? Porque o Y está ao lado
ao lado do ângulo que eu escolhi para trabalhar. Adjacência, adjacente, eles estão adjacentes. Então, em relação ao ângulo que eu escolhi para trabalhar, o y é o cateto adjacente. Beleza, identificado isso, nós vamos ver as fórmulas. Qual fórmula que vai me servir? Bom, agora, gente, eu vou anotar aqui quais as fórmulas que a gente pode utilizar para encontrar x e y, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho, mas essas fórmulas, o resuminho, tá no link da descrição do vídeo para vocês poderem baixar o material. Então, eu tenho que o seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E eu tenho que a tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu vou olhar para cá, ó. O que eu tenho? Eu tenho cateto oposto. Então, eu posso usar ou o seno, que apresenta cateto oposto, ou a tangente, tanto faz. Vou usar o seno, tá? Então, seno do ângulo que eu escolhi para trabalhar, esse θ é o ângulo, tá? Então, vai ficar seno de 30 graus é igual cateto oposto, 2 raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é x. Então, a gente está fazendo as substituições, colocando cada coisa no seu respectivo local. Qual o valor de seno de 30? Professora, como que eu sei qual é o valor de seno de 30? É a tabela dos ângulos notáveis, que já tem vídeo aqui no canal ensinando para vocês a fazer a construção dessa tabelinha do 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. Vou deixar também aqui o link na descrição do vídeo para vocês assistirem. Mas também vai ter essa tabela dos ângulos notáveis no material PDF, que também vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, tá? Seno de 30 é 1 sobre 2, é 1 meio. Então, no lugar de seno de 30, eu vou colocar 1 meio. 1 sobre 2. Vai ser igual, repito aqui, ó, 2 raiz de 3 sobre x. Bom, isso aqui virou uma equação básica de matemática, do primeiro grau. A gente vai fazer normal e encontrar o valor de x. Uma igualdade de frações, eu multiplico o cruzado. 1 vezes x dá x, igual 2 vezes 2 raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Pronto. Já encontrei o valor da minha hipotenusa. Maravilha. A minha hipotenusa é 4 raiz de 3. Beleza. Agora, eu quero encontrar o meu cateto adjacente, que é o y. Eu posso usar a fórmula de cosseno para achar o cateto adjacente, ou eu posso usar a fórmula de tangente para achar o cateto adjacente. Vou usar cosseno. Então, vai ficar cosseno do ângulo que eu escolhi para trabalhar, que é o ângulo de 30. O θ, né, é o ângulo. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente é o y, sobre a hipotenusa, que é o x, que é o que a gente acabou de descobrir, que é o 4 raiz de 3. Então, no lugar de hipotenusa, eu vou colocar 4 raiz de 3, tá? Qual o valor de cosseno de 30? Também vocês têm que olhar na tabelinha. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu substituo. No lugar de cosseno de 30, eu coloco o seu valor. Igual a y sobre 4 raiz de 3. Virou uma equação básica do primeiro grau. Vamos resolver normalmente, né? Matemática básica. Igualdade de frações, multiplicamos cruzado. 2 vezes y vai dar 2y, igual raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Eu vou repetir o 4 e vou multiplicar raiz com raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Pode, professora? Pode. Tá? Por que pode? Porque os índices, tanto da raiz de 3 daqui quanto daqui, é 2. O índice, quando não aparece, da raiz, é 2.
Quando os índices forem iguais, vocês podem sim multiplicar as raízes entre si, tá? O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter que y é igual a 4. Entre um número e uma raiz, a gente tem uma multiplicação quando não aparece. Raiz de 9 dá 3 sobre o 2 que está multiplicando e passa para cá, dividindo. Então, agora a gente já tem como descobrir o valor de y. 4 vezes 3, 12. 12 divididos por 2 dá 6. Vamos fazer mais um exemplo para a gente fixar? Tá vendo que a posição do triângulo mudou, né? Sim, a posição do triângulo pode mudar. Pode estar de cabeça para baixo, pode estar invertido para a direita, para a esquerda. Por isso que vocês não vão se prender ao triângulo nem ao desenho. Vocês vão se prender à ideia. Por isso que vocês têm que decorar a ideia e não o posicionamento. É um triângulo retângulo porque a gente tem um ângulo de 90 graus. Aqui é 45, então a gente sabe que esse terceiro ângulo seria 45 também, pela soma dos ângulos internos do triângulo, que tem que dar sempre 180, né? Mas como aqui é 45 e aqui é 45 também, vou escolher esse ângulo aqui para trabalhar, lembrando que a gente não pode escolher o de 90, tá? A gente tem que escolher um dos outros dois ângulos sem ser o ângulo de 90. Vamos supor que aqui seja x, esse lado aqui seja de y, e esse lado aqui seja raiz de 2 sobre 2. Vamos identificar, como eu falei anteriormente, quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa. Então, esse carinha aqui é a hipotenusa. O lado oposto ao ângulo que eu escolhi para trabalhar é o cateto oposto, ó, que está de frente ao ângulo que eu escolhi para trabalhar. Então, o x é o meu CO, meu cateto oposto. Então, o meu y vai ser o meu cateto adjacente, CA, porque está ao lado, está adjacente do ângulo que eu escolhi para trabalhar. Vamos fazer os cálculos para descobrir x e y. Mas antes disso, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Curta o vídeo, né? Curtem o vídeo. Poxa, todo mundo fica feliz. Por quê? Eu trago conteúdo gratuito para vocês aprenderem e vocês curtem gratuitamente o vídeo, porque é de graça curtir o vídeo. Bom, o que eu vou utilizar aqui? Eu tenho a hipotenusa. Tendo a hipotenusa, pelas fórmulas, eu posso usar ou seno ou cosseno, tanto faz. Eu tenho mania de sempre começar pelo seno quando pode. Então, vamos fazer o seno. A gente sabe que a fórmula é seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Θ é o ângulo. Então, é o ângulo de 45. Então, vai ser seno de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é raiz de 2 sobre 2. Então, substituímos cada coisa no seu respectivo local. Qual o seno de 45? Pela tabela, a gente sabe que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Esse x aqui, quando não aparece, qualquer número, qualquer letra, quando não aparece, está sobre 1. Então, desse lado de cá do meu igual, eu tenho uma divisão de frações. Como que eu resolvo divisão de frações? Tem vídeo aqui no canal também falando sobre todas as operações de fração. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Então, divisão de frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Antes de resolver a igualdade, eu tenho que resolver a multiplicação de frações. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, vou repetir esse lado da igualdade e vou resolver aqui, ó. X vezes 2 dá 2x. Sobre 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma.
Agora eu fiquei com a igualdade de frações. Então eu vou multiplicar cruzado. 2x vezes 2, 4x. Igual raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Qual é a raiz de 4, gente? É 2, né? O 4 está multiplicando, porque entre um número e uma letra sempre tem uma multiplicação, vai passar para lá, dividindo. Eu posso simplificar essa fração para deixar ela irredutível. 2 e 4, ambos são divisíveis por 2. Vou dividir em cima e embaixo por 2, porque para simplificar a fração, tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. 2 divididos por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. X é igual a 1 meio. Eu posso deixar assim, em forma de fração irredutível, ou eu posso transformar em número decimal, que seria só vocês dividirem 1 por 2, que daria 0,5. Mas eu prefiro deixar em fração, que eu acho mais fácil da gente trabalhar. Bom, agora que eu achei o valor de x, que é o meu cateto oposto, eu vou usar alguma outra fórmula para encontrar o meu cateto adjacente. Como eu já tenho agora o cateto oposto e a hipotenusa, para achar o CA, eu posso usar ou cosseno ou tangente. Eu vou usar tangente agora, porque no exemplo anterior a gente já tinha usado seno e cosseno, né? Então eu vou usar tangente agora só para vocês terem uma ideia de como que é. A fórmula de tangente é tangente de θ igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O ângulo θ é o 45, então tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto, que é o x que a gente acabou de encontrar, que é 1 meio. Então, no lugar de cateto oposto, eu coloco 1 meio. E o cateto adjacente é o y, que a gente quer descobrir. E a gente sabe que o y está sobre 1 quando não aparece. Qualquer número, qualquer letra está sobre 1 quando não aparece. Tangente de 45 na tabelinha vale 1. Então, no lugar de tangente de 45, eu vou colocar 1. Aqui, novamente, eu tenho uma divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vou resolver a multiplicação de frações primeiro. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes y, 2y. Esse 1 está sobre 1 quando não aparece. Uma igualdade de frações, eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes 2y, 2y. Igual 1 vezes 1 dá 1. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Y é 1 meio também. Então, encontramos o cateto adjacente. Mas, professora, deu igual. Dá igual, gente. Eu já sabia e acredito que alguns de vocês também sabiam. E por que dá igual? Dá igual porque se aqui é 90, aqui é 45, aqui também é 45 para dar os 180 dos ângulos internos do triângulo. Ou seja, se eu tenho dois ângulos iguais dentro do triângulo, eu também vou ter dois lados iguais. Quem vão ser esses dois lados iguais? Os dois lados opostos aos dois ângulos iguais. Então, nem precisava fazer a conta, né? Nem precisava fazer a conta. Se for uma questão múltipla escolha, é só marcar direto, que vocês já sabem. Agora, se for uma questão discursiva, aí muito provavelmente o professor de vocês vai exigir os cálculos, senão vai achar que vocês colaram. Gente, esse vídeo tá cheio de cachorro latindo, passarinho cantando, mas é isso, né? É a natureza é linda, acontece. Não sei tirar esse barulho de fundo, porque esse início de canal é super complicado, porque a gente tem que gravar, editar, postar, tudo sou eu, né? Porque não tem ninguém pra me ajudar, então assim, não sei tirar esse fundo, gente. Mas também fica bonito, né? Que a gente tá escutando os passarinhos cantando. Gente, eu amo passarinho cantando. Nossa, eu amo acordar com barulho de passarinho. E aqui na rua tem mais árvores. Ai, que delícia. E aí de manhãzinha cedo eles ficam cantando. Ai, é muito bom. E pelo visto, né, todos os meus vizinhos têm cachorro e eles latem de manhã, porque eu tô gravando esse vídeo de manhã. Quando eu gravo de tarde e de noite, eles nem latem tanto.
Agora, de manhã, pelo visto, eles latem bastante. Eles estão se comunicando de manhã cedo, dando bom dia e tal. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questão. Da FCC, Concurso Público de São Paulo, gente. Ah, e vocês não estão vendo a imagem. Por que vocês não estão vendo a imagem? Porque nem toda questão vai vir com a imagem. Também pode cair assim, que aí fica mais divertido. Vocês têm que desenhar a imagem. Olha só que interessante. Então vamos lá, ó. Uma escada apoiada em uma parede. Então ela está apoiada em uma parede. Num ponto que dista 4 metros do solo. Tem que ter uma interpretação de texto matemático aqui, tá, gente? Isso é treino. Forma com essa parede um ângulo de 60 graus. O comprimento da escada eu quero o tamanho dessa escada, o comprimento dessa escada. Gente, o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a régua aqui pra gente desenhar, ó. Eu vou desenhar primeiro uma parede. A gente sabe o quê? Que a parede sempre vai formar com o solo um ângulo de 90 graus, né? Senão a parede vai tá torta. Então, a parede e o solo são perpendiculares entre si. Eles formam um ângulo de 90 graus. Então, aqui está o meu ângulo de 90 graus. E aí, eu já sei que eu vou poder aplicar a trigonometria no triângulo retângulo, visto que a gente tem um ângulo de 90 graus. Posso aplicar Pitágoras, professora? Ah, pode também, né? Se vocês tiverem triângulo retângulo, 2 lados e quiserem descobrir o terceiro lado, pode aplicar Pitágoras. Tem vídeo aqui no canal também sobre Pitágoras, vou deixar também o link na descrição, porque Pitágoras também é uma ferramenta básica da matemática bem interessante para trabalhar triângulos, tá? Para resolver questõezinhas de triângulo. E a escada está apoiada nessa parede, então a escada vem do solo e apoia ali na parede. Vamos desenhar a escada, ó. E é exatamente esse tamanho da escada que a gente está querendo encontrar. Então, eu vou chamar de X o tamanho da minha escada. Beleza. E aí ele fala, olha só a interpretação de texto, gente. A escada apoiada em uma parede. Então, aqui é o ponto de apoio da escada na parede, né? Porque aqui é a escada e aqui é a parede. Num ponto, aqui ó, num ponto que dista 4 metros do solo. Aqui é o solo. Então, aqui é 4 metros. Então, o que ele está me dando? A altura da parede, tá? A altura da parede, que é do ponto de apoio da escada até o solo. E aqui o X é o tamanho da escada. Forma com essa parede, ou seja, quem forma com essa parede? A escada, que é português, né, gente? É um português aí misturado com matemática. Forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Então, ele está falando que a escada e a parede têm um ângulo de 60 graus entre si. Então, aqui já não dá para aplicar Pitágoras, porque eu não tenho o tamanho da base. Então, a gente não poderia aplicar Pitágoras, porque para ter Pitágoras, tinha que ter 2 lados e só um faltando. Aqui, né, eu não tenho. Então, aqui eu tenho que aplicar trigonometria no triângulo retângulo. Vamos identificar o que é o que, tá? Eu só tenho esse ângulo aqui, claro que eu poderia ter o outro, porque esse aqui é 60, aqui vai ser 30, para a soma dos ângulos internos dá 180. Porém, vamos trabalhar no que ele deu, que é o 60. O X é a nossa hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o 4 é o nosso cateto adjacente, é o CA. Porque ele está ao lado do ângulo que eu escolhi para trabalhar, está adjacente. Se eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu só posso usar cosseno. Por quê? Porque a fórmula de cosseno de θ é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que são exatamente as informações que eu tenho. θ é o ângulo, então eu vou ter que fazer, ó, cosseno de 60 graus é igual cateto adjacente, que é 4, sobre hipotenusa, que é x, que a gente quer encontrar. Beleza. Cosseno de 60, tem que olhar na tabelinha, tá? Tabelinha dos ângulos notáveis. Cosseno de 60 vai ser 1 sobre 2, vai ser 1/2. Então, no lugar de cosseno de 60, eu substituo por 1/2. Igual a 4
sobre x. Repito o outro lado da igualdade. Igualdade de frações, pela milésima vez. Vocês decoraram de có e salteado, né, gente? Tanto que eu falo. Tem coisas que meus alunos falam assim, professora, sonhei com você falando de tanto que você fala a mesma coisa. É essa a ideia. É vocês ficarem com a minha voz na cabeça e não esquecerem mais daquele conteúdo, aquela ideia. Então, nunca mais vocês vão esquecer, vão decorar. Multiplicou 1 vezes x dá x. 4 vezes 2 dá 8. Então, o tamanho da escada é uma escada de 8 metros, letra C de coração. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aprendido tudinho. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se tiverem dúvidas, perguntem nos comentários que eu vou responder a vocês. E sugestões de vídeos, para eu poder trazer o que vocês estão precisando, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.